Kafka, A Metamorfose. Eu já tinha ouvido falar muito de Kafka na literatura, assim, se ouve muito, porque essa literatura um pouco mais sombria, muito potente, né, numa esquisitice muito potente. E Kafka pra mim sempre veio nesse sentido. Eu conhecia ele já pela a ideia da metamorfose, né, que é muito marcante. Então, a metamorfose é logo o homem que acorda transformado num terrível inseto, né? Então logo a ideia já é muito chocante, assim, e muito interessante a escrita dele quando você para pra ler. Porque tem esse tom todo mórbido, mas na leitura você percebe algumas nuance cômica, né? É engraçado, assim, o jeito que é narrado, e a situação é muito absurda. Eu acho que ele brinca com esse cotidiano e o absurdo da situação e como ela é tratada, assim. Então, a metamorfose. Quando o Gregor acorda de sonhos intranquilos, né? É muito legal logo de cara, assim, que já dá essa impressão de que ele foi transformado em algo terrível e que não pode ser simplesmente ignorado, né? Falando da narração, o narrador ele faz essa interrupção, né? Quando ele tenta voltar a dormir, que a primeira coisa é assim, não, ele não compreende, né? O que ele virou, ele tenta voltar a dormir. O narrador completa, né? Tipo, não é um sonho. Isso tá acontecendo, né? E força ele a lidar com isso, e o tempo todo, o começo do livro, ele tentando fugir disso um pouco e não conseguindo, entendendo o corpo, assim. Então é muito angustiante, assim, a narração, mas também é divertida desse jeito, porque é muito mirabolante, né? Tipo, até mais pra frente tem essa descrição dele aprendendo a se mexer nesse corpo, a abrir a porta, por exemplo, usando a chave com a boca, ser uma barata, e depois se transformando cada vez mais, né, no inseto. Eu acho que o decorrer do livro parece que ele vai se acostumando com essa forma e mudando realmente. E sendo percebido ao redor, né? É muito sobre isso, como ele é percebido também. E toda essa. O que circunda, assim, parece ser toda essa paranoia em cima dos pensamentos dele o tempo todo. Isso é muito gostoso, assim, de estar lendo. Mas também é muito angustiante, né? Vale notar isso, que o livro vai aprofundando, então, essa relação meio de rejeição, sabe? Mas é uma rejeição que vem muito de dentro da nossa perspectiva, mas ela é o tempo todo reforçada de fora. Então, ele acorda já se sentindo mal porque ele sabe que ele foi transformado essa barata é asquerosa. Assim. É o tempo todo muito curiosa a percepção, né, do Gregor. Mas as preocupações dele parecem expandir disso, mais do que do corpo dele ali, que foi terrivelmente, né, mudado. As maiores preocupações dele são sociais, assim, são do trabalho, né, da família, assim, em primeiro lugar da família. E daí você descobre que o jeito que ele descreve é porque a família é dependente financeiramente dele. Só que vai se aprofundando isso de modo que é uma relação mais complexa do que só dependência, né? Muito sobre essa percepção ao redor dele, né? Se ele não consegue se comunicar, ele vai virando cada vez mais bicho, assim, parece. Dinheiro que ele precisa para mostrar para a família, e aí como a família também acaba se mostrando para a sociedade, assim. O ponto parece que é ele deixar de ser produtivo. Até o inseto seria muito essa representação. Ele acorda se sentindo sem utilidade alguma. Então, ele tem muito a ver com essa produtividade. E se ele se sente incapaz para o trabalho, né? Então acaba parecendo muito essa analogia com a depressão, né? Ou com simplesmente a alienação que esse trabalho causa. Vai se aprofundando depois, né? A irmã começa a falar, não, se tivesse alguma humanidade ele já teria ido embora. Esse é o conflito ali, parece que a humanidade é muito vista desse ponto da produtividade. Então é interessante até, né, que é dito que Kafka ele gostava de contar esses momentos cômicos assim pros amigos dele, os esboços do livro, né, que ele não chegou a publicar muitos em vida. Então é interessante focar nessa perspectiva cômica da coisa, que tudo não é só mórbido, mas também é muito cômico, engraçado, porque é absurdo, né? Uma certa sacralidade nessa rotina de subordinação alienante, né? Realmente, assim.